começando um videozão novo. Vamos lá. Favelas do Japão. Você já se perguntou se existe lugar pobre no Japão? Já. A resposta é sim. O Japão está longe de ser perfeito e existem regiões pobres, gente vivendo na rua, lixo na rua, lugares abandonados por vários motivos, favelas e por aí vai. Essa aqui é a região de Kamagasaki, que fica em Osaka, principalmente no bairro de Cara, Nishinari. fica em Osaka, sério? Kamagasaki é conhecida como a maior favela do Japão, embora o termo favela não seja usado da mesma forma que a gente fala em outros países. Por décadas, essa área foi marcada por pobreza, desemprego e uma grande população de trabalhadores temporários, onde muitos desses vivem em condições precárias ou até mesmo nas ruas. Olhando para a história, Kamagasaki começou a atrair pessoas que buscavam trabalho diário nas construções e outros serviços que você não precisa de qualificação. Isso aconteceu especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão ainda estava num processo de reconstrução. Hoje em dia, essa região nos mostra que a pobreza no Japão, embora muito bem escondida, é real. E apesar de estar cercada por áreas desenvolvidas e modernas, Kamagasaki permanece isolada e praticamente invisível aos olhos dos turistas que visitam Osaka. No vídeo de hoje eu vou te mostrar um lado mais escondido e triste do Japão, onde pessoas mais velhas vivem sozinhas, onde as pessoas não pedem ajuda e preferem se virar, onde sorrisos vivem em meio à pobreza e às dificuldades. Esse aqui é o Rota Asiática, meu nome é Simon, e sem enrolação, bora pro vídeo. Kamagasaki, no início, era um distrito de trabalhadores, ali por volta dos anos 50 e início dos anos 60. Nessa época, o Japão estava num crescimento econômico muito grande, e eles tinham uma demanda enorme por mão de obra barata para construir as cidades grandes que a gente vê hoje em dia. E foi nesse período... Pois é. Vamos fazer o seguinte, Silfo. Depois de ver isso aqui, tem um canal de rap que eu gosto de ver, que provavelmente ele fez um vídeo sobre essa polêmica do puff menino e derivados. Que homens de todas as regiões do Japão começaram a migrar para Osaka em busca de emprego, e Kamagasaki virou o ponto de encontro desses trabalhadores. Com o tempo, o bairro foi se deteriorando e muitas dessas pessoas que dependiam de trabalhos temporários começaram a ficar sem trabalho. E como essas pessoas não tinham segurança financeira nenhuma, não tinham assistência adequada, Kamagasaki se tornou um lugar onde a pobreza era a realidade diária delas. Para você que acha que não existe lixo no Japão e que tudo é perfeito, saiba que sim, isso existe. Mesmo que de forma muito mais controlada e organizada do resto do mundo. Sim. Hoje em dia, essa região abriga uma das maiores populações de pessoas em situação de rua do país inteiro. Kendall Jack, meu príncipe, muito obrigado pelo seu quarto mês de sub, negão. Não tem nenhum tipo de suporte. Pessoal, por favor, e que vivem em pequenos apartamentos muito precários e alguns até mesmo nas ruas. E esse lugar é um bom exemplo contrário ao que é dito sobre o Japão, que é a ideia de que no Japão não existem moradores de rua, ou não existem mendigos nas ruas do Japão. O que é uma falácia, é uma mentira dizer isso. Todo lugar é claro que existem, mas eles não são iguais aos moradores de rua de outros países. Então, muitos de vocês que talvez já tenham ido ao Japão, podem ter conhecido alguns deles e nem notado. Morador de rua no Japão, ou pessoas em situação de rua, vamos falar assim, elas não costumam ser como em outros lugares, que saem falando sobre isso com as outras pessoas na rua. Os próprios japoneses têm muito da filosofia do ganbatte, que significa algo tipo esforço próprio. Eles têm um pouco de orgulho também de não ser um peso para outras pessoas. Perguntei, meus amigos. E além disso, essas pessoas não vivem já estão espalhadas jogando pelas beta ruas do nas joguinho de grandes carta cidades. de Pokémon lá, da Até Nova porque Zelândia, o próprio Japão tá é meio esperando contra isso. O Japão tem uma coisa chamada arquitetura hostil. Falando de forma mais clara para você entender,
Tudo nos grandes centros do Japão é feito para afastar moradores de rua. Os bancos nas ruas são desconfortáveis, eles são pequenos e têm barras de ferro no meio dividindo o banco, então você não consegue se deitar. O chão é cheio de relevos e cheio de Mas aí é coisas para malvadeza, impedir véi. que as pessoas fiquem muito tempo ali. E eu não vou julgar se isso é certo ou errado. Tem gente que acha certo, tem gente que acha errado. Decida aí nos comentários. Mas o ponto é que, devido a essa arquitetura hostil, as pessoas em situações de rua acabam sendo afastadas dos grandes centros em Claramente, meu direções a amigo. lugares mais periféricos, como a própria Kamagasaki. E Kamagasaki, em Osaka, não é o único exemplo disso. Quase todas as grandes cidades do Japão têm regiões desse tipo, que são chamadas pelos japoneses de Doyagai. Doyagai são regiões onde a Não é o moradia é mesmo mais ainda, barata que Cestela, nos ainda centros é o mesmo. urbanos. Kamagasaki, que Confira se eu te você já mostrei seguia. aqui, é um Doyagai, mas existem outros em várias cidades. Inclusive, existe um bem menos conhecido na região de Yokohama, na própria Tóquio, onde as coisas são bem mais escancaradas. Então você consegue ver moradores de rua em todos os lugares, é tudo muito mais aberto. Você vê casas de apostas e jogos ilegais, coisas que a maioria dos japoneses não conhece, inclusive. Essas regiões são uma distopia muito difícil de entender. Elas estão tão próximas de centros urbanos, tecnológicos, Pois mas ao é. mesmo tempo são tão diferentes deles. Isso é Pois algo é, que me menino. deixa meio pensativo. Eu particularmente acredito, baseado na minha opinião, que isso é uma das formas que o governo encontrou de manter as cidades mais atraentes para os turistas. Manter a reputação do país mais intacta, como um país lindo, sem defeitos, sem pessoas nas ruas, etc. O Japão que os turistas conhecem é provavelmente menos de 5% do que é o país. E aqui eu não vou ser hipócrita de dizer que isso só acontece no Japão. Ah, claro que não. Eu acredito que isso acontece em tudo que é lugar. Mas eu tô aqui pra falar do Japão porque eu sei que muitas pessoas ainda têm essa visão de que tudo é lindo, tudo é muito perfeito, Não, assim não. como é mostrado em muitos animes e doramas japoneses. É tipo. Essas regiões, Eu não os sei se vocês estão. Doyagais, É tipo a Índia, tá ligado? A gente tem a Índia como o lugar mais sujo da Terra, mas a Índia também deve ter seus lugares de barão, pô, bonitão, que atrai turista pra caramba, tá ligado? A gente também não só pode ver um lado das coisas, não, pô. Ó, pois é, olha, nem Rio Ganges e nem Caminho das Índias, viu, gente? Tem que olhar a linha do meio. Arebaba. geralmente são menos iluminadas. Elas têm menos pontos comerciais e geralmente é uma coisa mais residencial mesmo. Classe média e Fala baixa. um aí, sei lá, quem mora lá é E lá meus tem parentes, muito pô, eu desses tô no doia, Brasil. que são hospedagens baratas. São tipo mini hotéis. Geralmente bem pequenas. Tem um corredorzinho assim, desse jeito que você tá vendo. E cada porta aqui é um quarto pequeno, onde vários trabalhadores se hospedavam. Tá, E é daí aí, que ó. vem o Boa, termo Doyagai, Crisgo! que significa bairro de doias. Eu tenho parente indiano não, mas dizem E que o esses país indiano doias então deve ser. são extremamente baratas. Talvez seja a hospedagem mais barata que você vai encontrar em cidades grandes assim. Mas ao mesmo tempo são quartos minúsculos, então não tem cozinha, não tem sala, não tem nada. É só um quarto e o banheiro geralmente é compartilhado. E uma coisa que me chamou a atenção nesses lugares é que na frente desses doias, muitas vezes você encontra máquina de lavar roupa na rua. Sim, na rua mesmo. E são máquinas que você consegue colocar uma moeda e lavar suas roupas. E Graças essas a máquinas Deus. são colocadas ali justamente para facilitar o uso de qualquer pessoa, inclusive as pessoas que moram na rua. Então os moradores da rua vêm, colocam um trocadinho na máquina ali e conseguem lavar suas roupas e até mesmo secar elas. Pô, bicho. E por mais que existam lavanderias em todo o país, máquinas viradas para a rua, no lado de fora mesmo, é algo que você só vai ver nesse tipo de região. Até nisso os caras são meio que mais dignos, né, velho? Porque. Pô, eu moro em Recife, pô. Eu vejo morador de rua lavando a roupa deles, pô, na água de fonte, tá ligado? Que fica em praça.
É mais Outra digno, coisa que eu velho. descobri sobre esses lugares menos conhecidos Não que seja é bom. que as máquinas de É menos bebida, pior, tá que ligado? são bem comuns em todo o Japão, nesses lugares quase todas elas vendem bebida alcoólica. O que não é tão comum em centros de cidades, Alguns cantos nos tem. lugares mais famosos do Japão. Algumas dessas máquinas, inclusive, vendem até cigarros, o que mostra que nesses bairros as pessoas consomem mais bebida, mais cigarros, produtos desse tipo, o que eu já imaginava a princípio e você pode ver claramente em algumas gravações. Uma de Nesses japonês lugares fuma também como é a muito peste. comum a presença de casas de apostas, de cassinos, que são coisas ilegais no Japão. Sim, esse tipo de atividade não é permitida no Japão, embora existam algumas brechas na lei que são usadas por algumas empresas. Você vai encontrar no Japão lugares chamados de pachinko, que são versões japonesas de cassino, onde você tem jogos de azar, caça-níquel, mas ao invés de você ganhar dinheiro, você aposta e ganha fichas desses jogos. Bolinha. E o que você faz com essas fichas? Bom, convenientemente, do lado desses pachinko, sempre tem uma outra empresa, que diz que não tem nada a ver com isso e que compra as fichas em troca de dinheiro. Então, na prática, é uma estratégia para você conseguir passar por essas proibições. Mas no caso desses doyagai, esses lugares mais escondidos aqui que a gente está conversando, o negócio é bem diferente. Você encontra lugares que são de fato casas de jogos de azar, onde os moradores vão e apostam dinheiro mesmo. Então é uma coisa muito mais escancarada. Esse tipo de coisa é proibido por lei, porém nesses lugares que as massa, coisas Bisco. funcionam de forma diferente. É a mesma ideia das ruas, a organização, os lixos espalhados de forma indevida, diferente de todo o resto do Japão, onde as coisas são colocadas no lugar certo. Aqui, em lugares como Kamagasaki, parece que as pessoas não se importam muito, ou que os serviços de coleta não funcionam tão bem e não existe uma vigilância tão séria quanto em outros lugares. Uma coisa interessante é que doyagai costumava ser o nome de áreas onde esses trabalhadores diários viviam e se reuniam para encontrar trabalho. E então elas se transformaram em lugares para os pobres e desabrigados depois do estouro econômico no início dos anos 90. Muita gente saiu um pouco mais dos centros e passou a viver nesses doyagais. E o curioso aqui é que o nome doyagai vem do verbo japonês doya doya, que passa uma ideia de aglomerado ou multidão, que lembra aí os muitos trabalhadores diários que vivem na região. Tudo isso que eu te contei sobre os doyagais Certo. foi para te ajudar a entender sobre a verdadeira pobreza no Japão, aquela que está mais escondida e muitas vezes nem os próprios japoneses enxergam. Ainda falando sobre pessoas sem moradia, existem dois tipos de pessoas nessa situação nos doyagais. O primeiro tipo é aquele mais fácil de identificar, que é literalmente a pessoa em situação de rua. Aqueles que você vê dormindo em metrôs, debaixo de viadutos, em lojas 24 horas. Esses são mais fáceis de ver e saber que são pessoas em situação de rua. Mas o segundo tipo, que é o mais difícil de saber, são os trabalhadores diários, que em japonês são chamados de kyatoi rudosha, que significa trabalhador contratado para um dia de trabalho, ou trabalhador diário. Então eles não têm um trabalho fixo, eles ficam fazendo esses bicos de dia em dia, tentando encontrar todos os dias alguma empresa que precisa de um serviço pontual. Tem até Viva centros Nove onde Búzios. é divulgado esses trabalhos, geralmente trabalhos Você já braçais, procurar, gente, coisas Nove simples Búzios ali no que eles Google podem Maps? fazer. Recomendo. E isso acontece desde o período pós-guerra. Por isso que a maioria dos moradores desses doyagais são idosos. O problema é que isso era muito comum no período Nova pós-guerra, Ibúrios. quando esses bairros No Google começaram a Maps. se formar, mas não é mais tão comum atualmente. Então muitos deles ficam à mercê desse tipo de trabalho e eles não sabem de fato nem se vão conseguir uma vaga para trabalhar e ganhar algum dinheiro. Que merda, velho. São essas mesmas pessoas que envelheceram nesses lugares merda mesmo. e estão lá até hoje. E esses mesmos senhores
movimentam essas Você casas é de o, azar, é o esse baba-ovo mercado de esquerdo real, bebidas locais, Torinho. e vivem O Tite é o diariamente direito. nesse lugar que mais parece um pedaço isolado de outro país dentro do Japão. Bom, esse é o vídeo de hoje. Me conta aí o que você achou desse lado mais Eu escondido não do achei Japão, curioso. que não é tão mostrado para os turistas. Com certeza tem muitos japoneses que não Eu não conhecem a achei maioria curioso. desses De fato, não doyagais achei e vão curioso. passar a vida inteira sem conhecer Mas essa é uma realidade que a Obrigado gente por tem assistir até muito aqui. maquiada, né, velho? Veja aí os links na descrição. Nós, Você quer sair dessa rotina cansativa? nós do Brasil, a gente tem e exporta pro mundo a cultura que a gente tem morador de favela, que vive em favela, que em muitos lugares tem pessoas em situação de pobreza que moram em favela. Tem a questão do crime organizado aqui ter na favela, tá ligado? E isso vai pro mundo lá fora nessa questão. No Japão, não. A visão que a gente tem do Japão é que eles passam pra gente que tá do lado de fora, né, velho? Que é tudo muito bonito, tudo muito cultural, é o que tem anime, é não sei o que, mas tipo, tem favela lá, tá ligado? Claro que tem favela lá, não existe esse lugar que não tenha. Comi tudo, deixei ferida.